Boa noite, internautas de Santo Antônio de Jesus, da Bahia, do Brasil e do mundo. Estamos dando início hoje, nesta quarta-feira, 29 de junho, à rodada de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Santo Antônio de Jesus. Quero agradecer a presença do pré-candidato Everaldo Ferreira Júnior, do PSDC, ele que estreia nesta quarta-feira essa rodada de entrevistas com os pré-candidatos. A intenção do Portal Infosage é levar a você, internauta eleitor de Santo Antônio de Jesus, as propostas dos candidatos a prefeito de Santo Antônio de Jesus. Eu vou inicialmente agradecer aqui a presença do Dr. Everaldo. Muito obrigado pela sua presença, Dr. Everaldo, e vamos iniciar começando pela cultura. Você que há 60 dias, o pré-candidato Dr. Everaldo, era secretário de Cultura do município de Santo Antônio de Jesus. Qual a avaliação que você faz do seu período à frente da Secretaria de Cultura do município de Santo Antônio de Jesus e da cultura, das pessoas que fazem cultura e a sua proposta para esse segmento em Santo Antônio de Jesus? Uma boa noite. Boa noite, Judásio. Boa noite, ouvintes, telespectadores do Infosage. Com muita tranquilidade e a avaliação que nós fazemos desse pouco tempo que passamos sobre a direção da pasta da cultura, nós tentamos imprimir um ritmo, né, de austeridade, de eficiência e de transparência nos poucos dias que passamos por esta secretaria. Fico feliz pelo convite e dizer que, apesar de ter passado pouco tempo, conseguimos desenvolver algumas ações importantes, como foi a busca do recurso da última parcela lá da praça da Urbizum, né, que é o CELS. Nós estava parado essa obra. Levamos o excelentíssimo senhor prefeito para poder fazer uma audiência com o ministro da Cultura, então ministro Juca Ferreira, onde conseguimos conhecer o funcionamento do Ministério da Cultura, conseguimos entender o mecanismo de como isso funcionava e trazer para Santo Antônio de Jesus, o nosso grande desafio seria a democratização do São João. E com isso conseguimos fazer os debates com os setores, com a segurança pública, com vocês da imprensa, com os músicos. Fizemos o primeiro festival de música junina, onde tivemos a grata satisfação de ter uma verdadeira obra de arte, aquela música cantada por nosso amigo Juliano do acordeon, né? Digo que aquele menino é o filho do forró, né? O filho de Zé de Belém. A gente conseguiu contagiar os músicos e criamos um tema para o São João, que esse é o São João da minha terra, essa é a alegria do meu povo. Ficamos felizes com a velocidade que demos às obras do Centro Cultural enquanto tivemos à frente da pasta. Ou seja, mostramos que, apesar do pouco tempo e com poucos recursos, tinha condições de integrar o público e o privado, de fazer com que as coisas acontecessem. E está aí. Infelizmente, tivemos o problema do São João, né, um problema que já não era nosso, que nós já encontramos, que é a questão do Ministério Público questionar a forma de como era feito o São João, e não concordamos, né, pela prática da gestão até então, até assumirmos. Propomos um modelo diferente, eficiente, transparente e com a participação da população, com o resgate do tradicional, do São João tradicional, com a participação do público, porque o São João ele é feito não só para o turista, né? É importante o aquecimento da economia, mas a gente precisa fazer com que as pessoas se sintam também participativos nessa faixa. E que vale ressaltar que não é o único produto da nossa cultura. É o maior, mas não é o mais importante. Eu estou conversando aqui com o pré-candidato Dr. Everaldo Ferreira Júnior, ele que pertence ao partido PSDC e coloca seu nome como pré-candidato a prefeito
de Santo Antônio de Jesus. Você gostou como foi feito o São João desse ano? A questão já batida e discutida com relação à imprensa de Santo Antônio de Jesus. Qual a sua avaliação da imprensa de Santo Antônio de Jesus? Veja só, o que nós observamos, né? Estávamos como secretário, não podemos continuar na pasta, mas como cidadão, como folião local, observamos vários equívocos, porque nós tínhamos um tema que era: esse é o São João da minha terra, essa é a alegria do meu povo. Tinha uma música do tema que era o São João de Santo Antônio de Jesus, cantada pelo o Juliano do acordeão. Tínhamos uma programação que era do dia 23 ao dia 26, então tudo foi mudado, tudo foi modificado. Nós tínhamos a política de buscar o privado para estimular o público, e o que nós observamos foi justamente o contrário: o público, o recurso público financiando, né, o São João privado. Então, várias discussões, vários debates que nós fizemos anteriormente com os segmentos da sociedade, seja da segurança pública, tivemos com o comandante do 14º Batalhão, tivemos com o comandante do Bombeiro, tivemos com o delegado regional, tivemos com o comandante-geral da Polícia Militar, que disse que iria investir no nosso São João, com vários equipamentos, com o GRAE, com a polícia montada, com as bases móveis. A gente só viu a notícia que tivemos que foi apenas uma base móvel que deu o apoio ao São João de Santo Antônio de Jesus. Por quê? Porque o São João de Santo Antônio de Jesus encolheu. É aquela velha história, né, que a gente pergunta: São João passou por aqui? A gente notou que houve uma festa privada, que foi o que motivou as pessoas virem para Santo Antônio de Jesus, que foi o Forró do Lago. Quero até parabenizar o Bruno Melo, Rodrigo Melo, que são filhos da cidade, empreendedores, que têm a veia do empreendedorismo, e trouxe os recursos aqui para a nossa cidade, né? Trouxe quase 20 mil pessoas para poder participar desse forró. Sou testemunha disso porque participamos também com o apoio que demos à saúde nesse forró, no Forró do Lago, e entendemos que o São João tem que ser repensado. A gente tem que ter, né, a estrutura da cidade, mas os investimentos privados para que ele possa funcionar. A gente tem que dialogar com a imprensa. Esse é um dos setores que mais reclamaram do São João que passaram. E aí a gente pergunta para vocês, a gente passa a pergunta para vocês: será que vocês foram tratados à altura? Vocês que divulgam as nossas festas, a nossa situação de como anda a cidade, o que ela produz, né, que divulga o nosso comércio. Quer dizer que na festa principal, que é para você estar interagindo com o poder público e com a cidade, não teve esse apoio suficiente e necessário. E uma coisa que é ao longo dos anos. Então, essa relação com a imprensa, com a própria cidade, com o próprio cidadão, tem que haver. Há uma interação do resgate do São João tradicional, as pessoas que quiserem ganhar o dinheiro, que ganhem. A gente viu uma cidade fantasma, parada, durante o dia não existia. Será que os engarrafamentos justificavam o consumo do comércio? Então, como toda festa, tem-se uma grande ressaca. Então a gente tem que perguntar aos setores se o taxista conseguiu fazer o movimento que ele fez no ano passado, se o mototaxista conseguiu também fazer o seu serviço, ganhar o seu dinheiro de forma honestamente, ou se houve uma concorrência desleal com o transporte clandestino. Será que a prefeitura, os flanelinhas, as reclamações que a gente via do passado, a gente ouviu novamente, sobre as cobranças absurdas das vagas de estacionamento que eram públicas e que poderiam ter sido cobradas assim e com arrecadação para o município, se tivesse planejado e organizado de forma correta. Os barraqueiros, será que conseguiram pagar os valores do alvará que foram estipulados pelo próprio município? E esses patrocínios, como foram arrecadados? Então são questionamentos, porque esse recurso que é feito às festas de Santo Antônio é nós que pagamos o IPTU, o ISS, né? Nós que moramos aqui na cidade que temos que ter o cuidado com essas receitas que são produzidas por nós. E ele tem que ser gasto de uma forma eficaz, de uma forma com o cuidado de trazer resultados para a nossa comunidade. Houve uma concorrência desleal dos food trucks,
né, que são aqueles carros que promovem lanche com o próprio vendedor ambulante daqui da nossa cidade. Então, a gente precisa ter a verdadeira noção para a gente poder fazer e planejar o próximo São João. A gente tem hoje um conselho de cultura ativo, que já poderia pensar o São João do ano que vem, independente de quem seja o prefeito e quem venha fazer a gestão. Então, os conselhos municipais são feitos para isso, para as pessoas discutirem e buscarem as alternativas melhores para que a cidade possa crescer e aquele segmento desenvolver da sua melhor forma possível. Os recursos que foram gastos, será que sobrou alguma coisa para se fazer cultura? Estamos conversando com o pré-candidato, Everaldo Ferreira Júnior, ele que já foi vereador, ex-vereador em Santo Antônio de Jesus, foi o vereador mais votado na sua primeira tentativa, chegou à Câmara de Vereadores como o vereador mais votado. Ele que também foi diretor da extinta DIRES, e Everaldo, que é médico ortopedista, ele que apoiou aqui em Santo Antônio o deputado federal Jorge Sola, que foi ex-secretário de Saúde do Estado da Bahia. Qual a sua proposta para a área de saúde para Santo Antônio de Jesus, doutor Everaldo? A gente tem que ter uma relação, o município tem que ter uma boa relação com o Estado, tem que ter uma boa relação com o governo federal, porque o SUS, ele é transversal, ele não é independente, ele é interdependente com todos os setores. Além do mais, nós que moramos em Santo Antônio de Jesus, que produzimos, que geramos renda, que geramos emprego, que estamos inseridos no segmento da saúde, nós temos que ter a relação do privado e do público, tem que existir. Tem que ter incentivo para que as próprias clínicas privadas possam comprar os serviços públicos, para a gente poder dar mais eficiência. Nós somos um polo de saúde, né? Porque temos o hospital regional instalado na nossa cidade, nós temos uma Universidade Federal do Recôncavo, que foi fruto de nossa luta também, junto com o deputado Jorge Sola, onde temos os cursos da área de saúde. Nós temos aqui uma UPA, Gildásio, uma unidade de pronto atendimento, que já está pronta, edificada e que não funciona, porque falta o poder de articulação entre o município, o Estado e o governo federal. Nós temos, né, uma proposta do atual governo do Estado em se construir uma policlínica num valor de 18 milhões, onde a gente já tem um prédio, uma estrutura pronta e que a gente não consegue colocar ela para funcionar. Então a gente precisa dar acesso às pessoas à saúde. Muitos dos nossos exames de média complexidade ou acesso às especialidades, ela acontece nas policlínicas. Por que a gente não levar esses acessos ao próprio bairro? E antes de se deslocar 30, 40, 50 pessoas para a policlínica, por que a gente não levar esse especialista, o cardiologista, para atender no turno da tarde, para que ele possa dar vazão àquelas demandas daquele PSF? Então, às vezes nem tudo é a grana, nem tudo é o dinheiro, a parte financeira, mas um planejamento e uma organização para facilitar. Porque o doutor, estando no consultório da policlínica, ou ele estando no consultório do PSF, ele atenderá a demanda que foi estabelecida para ele. Então a gente pode tornar mais eficiente esse serviço. As pessoas não precisariam acordar 4, 5 horas da manhã para poder pegar uma fila ou pegar uma ficha. Esse médico se dirigiria para esse PSF e tornaria a coisa mais eficiente, mais confortável para as pessoas. Hoje nós estamos num mundo, né, onde a informática, onde a velocidade da informação chega, né, de forma instantânea. Então não tem porquê a gente está ainda com aquelas filas quilométricas, as pessoas continuam acordando 4, 5 horas da manhã para marcar uma simples consulta, um simples eletrocardiograma, um simples eletroencefalograma, uma ultrassonografia. Então tudo isso pode chegar a tempo para como melhorar esses atendimentos nos postos médicos e melhorar também, a gente sabe da importância do Hospital e Maternidade Luiz Argolo, da importância do Hospital Regional. Esse conjunto para que a gente tenha uma saúde de excelência. O que fazer? Qual a proposta que você tem para melhorar essa condição para os eleitores, para os munícipes de Santo Antônio de Jesus? Primeiro, a gente tem que ter plena consciência de que o SUS hoje ele é subfinanciado. Os valores que são pagos para as consultas e para os procedimentos são valores, né, que estão abaixo
né, do que deveria ser cobrado, deveria ser pago para quem presta esse serviço. Mas isso depende de uma articulação política, de você ter representatividade na Câmara Federal, de você ter representatividade na Assembleia, para que se possa, junto ao governo do Estado e junto ao governo federal, melhorar esses valores de consultas e de procedimentos. Com isso, você consegue também atrair a iniciativa privada a prestar esse serviço. Uma outra forma que nós pretendemos fazer é estimular, né, reduzir inclusive ISS para aqueles que prestam serviço ao SUS. A gente pode reduzir os valores daqueles prestadores. Quem presta serviço ao SUS tem que pagar menos imposto. É uma troca, é uma permuta. Ah, não pode? Pode. Você pode fazer com que a Câmara, né, venha a estabelecer uma tabela daqueles que prestam serviço ao Sistema Único de Saúde, ao povo de uma maneira geral, para que se possa reduzir esses valores e compensar em outros impostos de maneira geral. Então, a gente tem que ter uma visão, né, de planejamento e execução em relação à questão da saúde. A interação, a integração com o hospital regional é uma coisa que não pode deixar de acontecer. Agora, o hospital regional também não pode ficar atendendo um simples paciente, né, que tem uma simples dor de cabeça ou uma crise de hipertensão. Isso tem que ser feito nas unidades de PSFs e nas unidades de pronto atendimento. A gente tem que dar as atribuições a cada segmento que se propõe. A maternidade Luiz Argolo é para tratar os pacientes, né, que têm risco na sua gestação. Os outros têm que ser tratados em maternidades municipais. Então, Santo Antônio tem a necessidade. Santo Antônio não tem um hospital público municipal, não tem uma maternidade. Complicado isso, né? Então, a gente tem que buscar isso através do diálogo e ouvir os interessados, os médicos, né, o segmento, porque além de você criar uma estrutura física, você tem que debater com quem faz essa equipe multidisciplinar, para você ouvir as demandas. Não adianta você ter uma equipe no PSF, um médico, um enfermeiro, um dentista, um odontólogo, um agente comunitário que não se falam, que não se comunicam, que não discute, que não reúne, que não sabe a verdadeira necessidade daquela comunidade, porque numa URBS 4 pode ter uma necessidade diferente lá do Santa Madalena ou da Rádio Clube. O que há de diferente na pré-candidatura de Dr. Everaldo, do atual prefeito Humberto Leite, da maneira de fazer política, de Evaldo Rosa, de Álvaro Bessa, você que já passou por todos esses segmentos políticos, você que já apoiou Evaldo Rosa, já apoiou Humberto Leite, já apoiou o próprio Rogério Andrade, já apoiou tantos outros segmentos, e essa denominação também, né, de Jacu e Beija-Flor. O que Everaldo, a proposta de Everaldo, tem de diferente desses outros candidatos que eu citei? Bom, nós militamos na política em Santo Antônio de Jesus desde 2004. Como você mesmo falou, nós apoiamos o ex-prefeito Evaldo Rosa em 2004 como candidato a prefeito, e naquele momento ele era o novo. Era um prefeito que se colocava, né, com propostas diferentes, né, e que poderia fazer uma gestão inovadora. Deixou a desejar, né, mesmo depois de ter se reeleito, né, e foi reprovado o seu modelo político quando apresentou a sua candidata à reeleição. Porque o que a gente entende que tanto o ex-prefeito Evaldo como o atual prefeito tem um modelo de fazer política exatamente igual. O próprio prefeito atual, quando se cobra dele a forma de fazer um determinado evento, ou como o São João, ele diz: não, mas eu estou copiando e colando da gestão passada, como se a gestão passada tivesse feito exatamente igual, né? Ou de forma correta, como se tudo que foi feito no passado foi feito de forma correta. Então, nós não colocamos a nossa candidatura como uma candidatura alternativa, mas uma candidatura reflexiva. A gente vai botar as pessoas para pensar, para ver que esse modelo que está aí, o que passou, são exatamente iguais. O prefeito que está aí para se eleger, ele precisou do apoio do grupo que saiu. O vice-prefeito de Humberto é o Faustino Cunha.
O deputado que foi eleito 3 mandatos pelo grupo que foi reprovado, né, apoiou também a atual gestão. Saiu nos 45 minutos do segundo tempo. Então a gente quer, né, a participação, fazer essa política de grupo, quando a gente diz que é uma política ultrapassada, que é uma política que exclui de minoria, né, de pragmatismo, do toma lá da cá, a gente quer poder favorecer a maioria das pessoas. A gente trazer as universidades, que já é uma realidade aqui na nossa cidade, né, como centro, que não funciona apenas como centro comercial, um centro de saúde, mas um centro de educação. Então você interagir com as universidades, com a UNEB, com a Universidade Federal do Recôncavo, para que ela venha poder trazer tecnologia, ciência, informação, para a gente otimizar os serviços públicos. Do público, do privado, o que é que nós temos que trazer? O que é que a gente tem que buscar? Essa veia do empreendedorismo, do comerciante, do empresário de Santo Antônio de Jesus. Então a gente tem que criar esse link entre a universidade, os empresários e o poder público. Não pode se separar, não pode andar sozinho. A gente tem que interagir e integrar. Então esses modelos que estão aí, que disputam o mesmo eleitorado, que se separam na eleição e se junta na gestão, está provado isso, né? É uma questão de sobrevivência, uma simbiose para eles sobreviverem. Então, existe o primeiro turno em Santo Antônio de Jesus, que é justamente evitar-se uma candidatura competitiva como a nossa. Nós iremos colocar a população para poder pensar, para poder dizer, não, eu não vou votar nesse porque não quero votar naquele. Eu não vou votar em um porque não quero votar no outro. Então a gente está dando uma oportunidade às pessoas a poder escolher alguém que tenha, né, a capacidade de empreender, que tenha a veia do empreendedorismo, né, que mora na cidade, que faz a cidade acontecer, gerando emprego, gerando renda, que já tem uma experiência em gestão, como você mesmo falou, fomos presidente da Casa Legislativa, fizemos uma gestão diferenciada, a própria DIRES, que foi extinta, né, que era um órgão de descentralização, onde as pessoas poderiam ter acesso. A medicina preventiva, ela foi coibida pelo atual deputado que votou a favor da extinção da 4ª DIRES, né, com o intuito de favorecer o governador que está aí. Não pensou o bem que a DIRES faz, né, porque a medicina ela tem que ser tratada sempre de forma... A gente tem que dar prioridade na questão da prevenção. A prevenção ela é muito mais barata do que o tratamento. Então a gente tem essa preocupação, Gildásio, e esses são os nossos objetivos. É com essa linha de pensamento que nós queremos colocar as pessoas para pensar, para poder ter mais uma opção de se escolher. Até porque a gente vê a candidatura do prefeito como uma candidatura natural, ele é de direito, as pessoas é que vão reconhecer se ele merece ser reeleito. A reeleição é um momento do prefeito mostrar que ele está sendo reconhecido, que as pessoas querem mantê-lo como prefeito. A do deputado eu já nem sei mais se ele é candidato, até porque existe uma dúvida se a candidatura, porque a própria ex-vice-prefeita Dalva Mercedes já sinalizou que pode ser candidata a prefeito. Eu ouço, né, o ex-presidente da Câmara, Delcio Mascarenhas, dizer que a candidatura de preferência do grupo é Dalva Mercedes. Quem sabe se o deputado não será o vice de Dalva Mercedes. Então a gente não sabe. De definição de campanhas de adversário, a gente reconhece o prefeito. O deputado a gente não tem ainda a certeza que ele será candidato. Você é pré-candidato. Haveria a possibilidade de uma composição com o atual prefeito, com o pré-candidato Rogério Andrade ou com a própria Dalva Mercedes, que em entrevistas, em meios de comunicação, ainda abre a possibilidade da sua candidatura? Havia essa possibilidade de união com uma dessas 3 candidaturas? Veja só. Ou pré-candidaturas? A gente tem um modelo diferente, a gente discorda com o que está aí. O atual modelo político e o que foi reprovado na gestão passada. Mas em política a gente discute, né, quem sabe, se um dos dois, o próprio prefeito ou a própria Dalva Mercedes, que será candidata do grupo de Evaldo, apoiada por Delcio Mascarenhas, não venha contribuir com o nosso pensamento de fazer essas provocações. Porque eu volto a dizer, política de grupo é uma política que exclui, é uma política de minoria.
onde há o pragmatismo, o toma lá da cá, a troca. A gente tem que pensar Santo Antônio de uma forma mais macro, onde a gente interaja junto com a universidade pública, que nós não temos apenas uma, ou até as universidades privadas também, que são inúmeras aqui na cidade. Nós temos aí a FACEMP, que faz um belíssimo trabalho, é reconhecida pelo MEC também, e a UFRB e a UNEB. Então, nada melhor do que a gente interagir com as universidades, com a comunidade, para que a gente pare de pensar de forma pequena. Mas há possibilidade ou não? Nós iremos manter a nossa candidatura e quem sabe se nós não convencemos tanto Dalva como o próprio prefeito a vir a nos apoiar. Finalizando a entrevista com o pré-candidato Everaldo Júnior, a questão da segurança. Há pouco tempo atrás, você e sua equipe realizou um fórum para se tratar da segurança em Santo Antônio de Jesus. O que foi que saiu, que foi acordado desse fórum? Houve uma carta e como você, chegando à prefeitura, como o município pode ajudar na questão da segurança? Judas, o fórum foi um trabalho importante, nós pretendemos repetir em outras edições e nós entendemos que, por exemplo, o governo do estado ele tem um programa chamado Pacto pela Vida, mas é um programa que vem engessado, verticalizado. O que nós fizemos aqui foi discutir de forma democrática, que é essa forma que nós queremos fazer a nossa gestão, com a participação popular, onde a gente possa discutir o problema de cada bairro e da nossa cidade. Então nós promovemos isso com a Universidade Estadual, a UNEB, com o Instituto de Humanidade e Cidadania e o Grupo CTO, onde nós buscamos esse debate com as associações de bairro, com os profissionais liberais, e ali, durante 2 dias, foram discutidas a segurança do trânsito, a questão da violência no trânsito, a questão da violência contra a mulher, a violência contra o jovem negro e a violência contra o meio ambiente. Foi elaborado um documento, que inclusive esse documento nós entregamos ao governador, entregamos ao prefeito, à Assembleia Legislativa, à Câmara Municipal, e depois de 1 ano nada foi feito. O que a gente tem observado que os índices de homicídios têm acontecido, crimes contra a mulher, e a gente precisa, uma das nossas propostas, inclusive, se chegarmos a ser prefeito, reduzirmos sim as secretarias e torná-las eficientes. E uma das secretarias que queremos criar, interagindo a Guarda Municipal, o Trânsito e a Defensoria e a Defesa Civil, é uma Secretaria Municipal de Segurança, para que a gente possa ter essa preocupação e medidas preventivas, interagindo com a comunidade, ouvindo a comunidade, porque quem trata da punição, da parte de ação direta é a polícia, mas a comunidade ela tem que interagir com atividades esportivas, com atividades educacionais, que isso tudo está nesse documento que foi proposto por essas pessoas que participaram desse fórum. No ano passado fez 1 ano agora e nada foi feito. Então essa preocupação, é isso que nos estimula a ir para esse debate, para a gente poder fazer as provocações de quem é de direito, de quem está no poder, mostrando que nada foi feito nesse tema tão importante que é a questão da segurança pública. E nós temos o modelo, a forma, já discutimos, debatemos isso com a comunidade e precisa apenas colocar em prática, coisa que não foi feita até o momento, porque tanto o governo do município, tanto o governo do estado se tornaram omissos no papel que deveria fazer. Olha, eu conversei aqui com o pré-candidato, Dr. Everaldo Júnior. Nós vamos realizar essas entrevistas com todos os candidatos, com todos os pré-candidatos. Já é uma tradição do nosso jornalismo, do portal InfoSage. Há 12 anos nós fazemos isso. Fazemos os debates também. E esse ano não vai fugir a regra. Estaremos fazendo os debates e as entrevistas com os pré-candidatos e com os candidatos assim que foram registrados as suas candidaturas. É isso o papel do jornalismo, de colocar aqui os candidatos, os pré-candidatos, para que eles mostrem para vocês, santo-antonienses,
as suas propostas. E você ou vocês façam o seu juízo de valor e escolha o melhor para dirigir os destinos de Santo Antônio de Jesus. Repito, vamos convidar todos. O Dr. Everaldo abriu essa rodada de entrevistas dos pré-candidatos. Vamos trazer também o Rogério Andrade, o deputado Rogério Andrade, que é pré-candidato, o prefeito, que vai para a sua reeleição. Também a Dalva Mercedes, se ela se coloca como pré-candidata, ela diz em entrevistas em público que o partido ou o grupo é quem vai decidir. O espaço está aberto aqui para todos os pré-candidatos, o Fran Derrack e todos aqueles que se colocam como pré-candidatos podem entrar em contato com a direção de jornalismo da TV Recôncavo, do portal Infosage, que nós vamos dar espaço para todos. Esse é o nosso papel, o elo entre os candidatos, os poderes constituídos e a população de Santo Antônio de Jesus. Muito obrigado, Everaldo. Muito obrigado aos internautas e a todos os santo-antonienses. Muito obrigado. Eu que agradeço, Judásio, e obrigado pelo espaço, e dizer que nós estamos colocando a nossa pré-candidatura com o objetivo de não apenas disputar uma eleição, mas de fazer a gestão como deve ser feita, com competência, com eficiência, com transparência. É esse o nosso objetivo e é esse o nosso diferencial em colocar o nosso nome para uma disputa que venha assumir a gestão da nossa cidade. Portal Infosage. Novo como a cada notícia. Acesse www.infosage.com.br.